Paz do Senhor, bom dia. Eu vim falar sobre uma passagem da Bíblia muito forte. Cara, essa passagem, ela tem falado comigo muito, muito, muito mesmo. E tem uma outra passagem que tá remoendo em mim também, que ela está falando muito no meu ser, que é sobre a árvore má e a árvore boa. Mas vamos chegar lá. Vou começar com Lucas, capítulo 7, do versículo 36 em diante. E vai dizer assim: sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Olha só. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E o perfume ele era muito valioso para eles naquela época. Era como o celular de hoje. O iPhone que você tem é como o celular de hoje. Ele é muito valioso, você não pode sair sem ele. Antigamente eles eram assim. Eles eram desse tipo. Eles não poderiam dar assim de qualquer jeito o perfume. Mas vender. Vender. Eles não davam por gratidão. Mas eles vendiam. E foi isso que essa mulher fez. Ela derramou sobre Jesus. E olha aqui. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ou seja, as lágrimas dela molhavam os pés de Jesus e ela os enxugava com o seu próprio cabelo. E sabe o que acontece? Naquele tempo, os fariseus eles eram religiosos, fortíssimos, homens que estudavam os primeiros 5 livros da Bíblia muito. Eles eram muito comprometidos, mas sabe com quem eles não eram comprometidos? Com Jesus. Jesus ele veio nos mostrar que não é só orar, não é só escutar louvor, não é só falar com Deus, não é só, vamos dizer assim como eles faziam, orar por horas. É conhecer a Deus de verdade. E o Deus deles estavam ali do lado dele. E ele não entendeu isso. Ele era um religioso e ele não entendeu isso. Ele era religioso, mas ele não tinha o maior dom. O dom supremo é o amor que Deus nos concedeu. E foi isso que Jesus mostrou para todos daquela época. Para todos. Para os homens da lei, para os escarnecedores, para os pecadores, para os publicanos. Todo tipo de pessoa ele amou. Vou falar o que desse cara? Desculpa, ninguém tem o que falar dele. Não tem. E aqui falava que ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, ele disse em sua consciência: se este fosse profeta, se este Jesus fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando ele, porque é uma pecadora. Como se ele não fosse pecador. Muitas pessoas hoje em dia, por elas terem 5 anos na igreja, por elas terem 10 anos na igreja, por elas terem nascido na igreja, por elas estar há muito tempo com Deus, elas acham que elas vão deixar de ser pecadoras, gente. Não importa o tempo que você vai estar, você nunca vai deixar de ser pecador, cara. Todos nós somos pecadores e não temos como fugir disso. Não temos como fugir disso, gente. Não tem. Eu posso estar na igreja 10 anos e você chegar agora. Somos iguais. Somos iguais. Aqui diz, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, anúncio como sempre, né? Só um momentinho.
Desculpa, gente, de verdade, o anúncio me quebra. Obrigado, YouTube. Voltando, onde eu tava? No 42. Falava sobre os devedores, né? Que um devia 500 denários e outro devia 50. E aqui diz: e como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos, dos dois. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele que a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta mulher, porém, molhou os meus pés com as lágrimas delas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei aqui, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a se dizer: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. O que eu quero dizer? Cara, não importa o que vão pensar sobre você. Não importa. Sabe o que importa? O que Jesus vai pensar de você, o que Deus vai pensar de você. Não importa se aquela atitude é a que Deus está mandando. Não importa, porque assim, não vai haver mudança com as pessoas também. Se Deus falar algo para você fazer, faça. E Ele não vai te garantir que as pessoas vão estar com você ou não. Ele vai te garantir que Ele vai estar com você. Já as pessoas, Ele não sabe, porque as pessoas, elas acham que por ela estar com Deus há muito tempo, por elas estar na igreja há muito tempo, por elas orarem muito tempo, elas acham que elas são mais do que as outras. Elas acham que elas estão melhores do que você. E não é isso que Jesus diz. Os muitos pecados dela foram perdoados porque o que ela via dentro dela, era mais forte do que o lado, vamos dizer assim, exterior dos religiosos. O que havia dentro dela dizia mais sobre ela do que as roupas, os ternos, a Bíblia debaixo do braço, saca? É muito bom isso, cara. E tem outra coisa que eu quero falar: as árvores boas e os frutos bons. Esse vídeo vai ficar muito grande em comparação aos outros, mas eu creio que você que está vendo até agora, você vai entender. E aqui diz sobre a árvore boa e os seus frutos, e a árvore má e os seus frutos. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Cara, pelo fruto se conhece a árvore. O fariseu, ele era religioso, mas ele não sabia quem estava com ele ali na casa. Ele era religioso, mas ele não deu panos úmidos para Jesus. Ele não ungiu a cabeça de Jesus. E ele não beijou a face de Jesus. Isso eram costumes deles. Era o costume dos povos lá. É como você estiver numa cidade e você chegar lá e tem o costume de tirar o casaco por lá nevar e você não querer ficar com o casaco na casa da pessoa, porque é só para sair. Chegou lá, você vai colocar lá no lugar estendido, vamos se dizer assim, né? Então assim, eram costumes. E o que eu quero dizer? As atitudes dela foram frutos bons. Foram frutos bons. E as atitudes dele não foram. Não foram. E o que acontece? Ele era religioso e ela era uma pecadora máxima. Só que o que adiantou ser religioso? O que adiantou orar muitas horas? O que adiantou estudar os 5 primeiros livros da Bíblia completamente? Adiantou alguma coisa? Não adiantou. O que eu quero falar pra você é que Deus te ama. Não importa o que as pessoas da igreja e de fora vão falar. Ele te ama e te espera. Vá como estás. Amém? Vá como você está agora. Ele te espera de braços abertos. Ele te ama e eu também. E se você precisar de ajuda, pode me chamar. Eu sempre vou pedir orientação para Deus. E esse vídeo não foi eu que falei, mas sim o Espírito de Deus. Então, que você seja abençoado por essa semente em nome de Jesus.
Amém. Jesus te ama, eu também. Fica em paz.